Bom, então, oficialmente, bom dia a todos. Conversando até agora com ele, a gente viu tão pouco tempo falta, né? Na verdade, de aula mesmo, para vocês são 3 segundos e já acaba, já estão encerrando esse ciclo, né? Aula passada, antes. Não, no caso de vocês não foi antes da apresentação, né? Foi na semana da apresentação. Eu falei sobre target costing, estão lembrados? Sim, não, mais ou menos. E também eu fiquei de corrigir, né? Eu ia corrigir no dia, mas acabei adiando a correção do exercício de custo padrão. Lembram-se o que é cada um? O que é o custo padrão? O que é o target costing? Por que que existe o custo padrão? Por que que existe essa figura do target cost? Lembram-se? Não lembram? Custo padrão ele fala um pouco sobre as variações, né? Custo e quantidade. Isso. Então ele traz uma necessidade, traz uma carga de informação muito mais voltada para a gestão da empresa, né? Então agora são ferramentas dentro da área de custos que são puramente gerenciais. Então elas foram desenvolvidas para suprir a necessidade que os sistemas de custeio não conseguiam suprir. O sistema de custeio conseguiam trazer sim a figura da mensuração de estoque, da forma de como você mensura o estoque para controle da organização, mas não te dava ferramenta para uma projeção futura ou para um cálculo de como você vai conduzir esse negócio. Então, custeio padrão, assim como o target cost, vieram para suprir essa demanda, né? Então, essa ideia de trazer uma ferramenta, ou ser uma das ferramentas com a finalidade de auxiliar na gestão do negócio. Então, o custeio padrão, ele tem uma filosofia de controle do que a empresa considera como um ideal na produção. Então, o que seria a melhor forma de produzir um determinado objeto e comparar com a realidade. Então você projeta o cenário ideal e com esse cenário ideal você consegue comparar se o que você está fazendo está dando certo ou não. Então ele é muito bom, uma ferramenta muito útil para projeção orçamentária. O pessoal da área de orçamentos utiliza muito essa figura do custo padrão. Tendo em vista a necessidade de projetar a, a área de custos. No sistema orçamentário, a gente planeja, a gente projeta o desempenho de toda uma empresa e, claro, dentro dessa projeção vai estar lá, sim, a área de produção. Então, o exercício, vamos compartilhar com vocês. Era esse, certo?
Então, a indústria de artesanato em prata S.A. fabrica, entre outros produtos, faqueiros de prata, com 24 peças, pesando 1,5 kg cada um. Custo padrão total desse faqueiro, então desse tipo de faqueiro, é composto por, aí traz quanto que se gasta de matéria-prima, o custo da matéria-prima, né? O custo da matéria-prima metal, R$ 100 o quilo, a mão de obra direta e os custos indiretos. Vamos colocar já no Excel para facilitar a nossa vida. Então, a matéria-prima prata, nós gastamos 3.000. Matéria-prima metal, 500. Mão de obra direta, é 100. Mão de obra, 500. E por último, custos indiretos, 770. Então, aqui são os valores e a gente tem a informação de consumo. Cada faqueiro, ele consome ao todo 1,5 kg de matéria-prima, sendo 1,2 kg de prata e 1,3 kg de metal. Então, esse aqui é 1,2 Kg e 0,3 Kg. E mão de obra direta, que a gente não colocou em horas, não tem essa informação. Custos indiretos também não tem essa informação. Então, esse seria o nosso custo padrão. Quanto nós gastaríamos para efetivamente conseguir ter o faqueiro produzido da maneira que a gente espera? Vou puxar aqui para baixo. Quantidade. E aqui nós indicamos o copiar essa fórmula para facilitar a nossa vida, né? Então, a gente vai colocar agora o realizado. Então, com esse cenário padrão, a empresa fez os seus trabalhos, mas no final do período, então, ela encontrou algumas variações. Então, teve variação de preço, então vamos anotar lá, 3.200 para compra da prata, o metal, 180, o faqueiro, a mão de obra direta por faqueiro continuou a mesma, e os custos indiretos tiveram um pequeno aumento, então foram para 790. E aqui no texto, além disso, verificaram que, em vez de consumir 80% do peso em prata, estavam consumindo 82,5%. Mas o peso total estava realmente sendo 1,5 kg. Então, a soma,
igual deveria ter sido aqui 1,5 kg, permaneceu. O faqueiro está realmente saindo com 1,5 kg, mas teve variação entre as quantidades. No nosso cenário ideal, quanto que representa desse 1,5 kg a prata? A gente vai dividir 1,5 dividido por, quer dizer, desculpa, 1,2 dividido por 1,5. Temos uma representação em peso de 80%. Assim, fazendo também o metal, 0,3 dividido por 1,5. Então, 20% metal, 80% prata. E o que aconteceu com a nossa produção? Acabou consumindo mais prata. Então, de 80, ela passou para 82,5. Isso indica que de metal, a gente diminuiu para 17,5%. Então, como é que a gente vai identificar quanto que gastou de prata? 1,5 kg vezes esse 82,5. Então, de 1,2, consumimos 1,23. 1,237 kg. E de metal, 262 gramas. E aqui permaneceram a utilização de 1 por período. Com isso, a gente encontrou a quantidade padrão e a quantidade realizada no período. E com base nessa informação, daí a gente pede o cálculo. Calcule as variações, dividindo em 3 e depois aprimorando em apenas 2, com a juntada da mista na de preço. E agora, o que a gente faz? Eu não lembro quais as variações possíveis que a gente tem. Quem lembra? Quem lembra? Variações de quantidade e de preço? De mista? Isso. Essa de quantidade, variação de preço e variação mista. São essas 3 possibilidades. Então, aqui ele pede para a gente calcular, dividindo primeiro em 3. Quem será que são as 3 que ele pede? Quem que sofreu variações? As matérias-primas e também os custos indiretos. Então, a gente pode calcular essa variação em 3. Agora, cálculo de variação de quantidade, como é que a gente faz? Qual é a fórmula? Ninguém lembra? Então, vamos pegar lá.
diferença de quantidade, diferença de preço, vezes o preço padrão, variação de preço, diferença de preço, vezes a quantidade padrão, e a diferença mista é a diferença de quantidade vezes a diferença de preço. Então, começando pela diferença de quantidade. É o quê? Diferença de quantidade. Quantidade realizada menos, menos a quantidade padrão, certo? Tudo isso vezes o preço padrão. 112,50. O que aconteceu então com a nossa prata? Tá bom? Tá ruim? Hum. Hum? Se vocês fossem o gerente nesse processo, vocês iam ficar felizes com a variação em relação à quantidade de prata? E eu, particularmente, não ficaria. Estamos gastando a mais do que deveríamos. Agora, variação de preço. É o quê? Diferença de preço. Então, preço realizado menos o preço padrão vezes a quantidade padrão. Então, o que está acontecendo aqui com a gente? Estamos comprando bem o nosso material? Não, né? No setor de compras, eles também estão gastando a mais, 240 a mais. Isso se falando por enquanto em prata, né? Então, vou colocar aqui em cima. Se falando em prata, a gente não está tendo um bom desempenho. E a variação mista? Diferença de preço ou diferença de quantidade vezes a diferença de preço ou de quantidade. Então, começar pela diferença de preço. Realizado de 3.200 menos o padrão de 3.000 vezes aí as diferenças. Diferença de quantidade vezes a diferença do preço. Então, 297 positivo, o que isso representa para a empresa? E agora, quando a gente fala na variação mista, estamos gastando, ou seja, a nossa variação é desfavorável em 297, né? Estamos gastando mais tanto na quantidade quanto no preço. E esse gasto superior vai representar uma variação de R$ 297. Então, falando em prata, o nosso faqueiro tem problema. A nossa linha de produção precisa tomar
um cuidado maior, precisa melhorar o processo no controle do uso da prata nessa fabricação. Dúvidas nesse primeiro cálculo de variação? Questões? Nada, nada. Tá tão fácil assim? Ô, professor, Oi. eu errei aí a variação mista. Por quê? Eu fiz a diferença de quantidade Aham. vezes a diferença de preço. Não era isso? Não é para mudar o resultado. Eu fiz e, tipo, o meu deu 7,50. Tem que ver. Você encontrou a quantidade de prata certinho? Cadê a minha quantidade de Que aqui, ó. prata? A gente tinha 1,2 que a gente tinha como padrão, Uhum. que representava 80% de 1,5 kg Sim. de metal consumido. Mas no nosso período a gente passou a consumir 82. É, eu fiz tudo pelo Excel aqui. Fiz as porcentagens, tudo e puxei quanto seria 82,5. Aí tem que dar 1,237 gramas. 1,237 kg. Isso, eu usei 4 casas. 1,237,5. Sim, isso. Então até aí tá beleza. Daí um menos o outro deu o 0,0375. Que eu também É que fiz aqui tudo pelo já, Excel. Tipo, já fui tudo fiz fazendo por fórmula. eu fiz uma fórmula corrida, vamos ver. Daí a diferença de preço, eu puxei os dois preços, multipliquei os dois e deu 7,50. Ó, que estranho. Vamos. Deixa eu ver o seu. O que aqui eu fiz, ó? Peguei o B11, então peguei o preço realizado menos o padrão. 200 ali, bonitinho. Certo. E depois fiz o quantidade padrão menos, desculpa, quantidade realizada menos quantidade Quantidade padrão. padrão. Depois que eu fiz essas. Ah, disfarce, achei aqui já. Ai, meu coração, professor. Não, tinha um sinalzinho errado ali. E ninguém me corrige, oh Deus do céu. Eu tô aqui olhando o meu, olhando o seu. Mas eu também fiz assim. O que deu errado? Não, era um Um sinalzinho. sinalzinho mata tudo. Mas mesmo assim a diferença ainda é desfavorável, né? Uhum. A empresa ainda precisa rever esse processo. Mas obrigado, gente. Salvou a posição. Tudo certo. Mas a lógica, gente, é a mesma para qualquer variação. A gente vai calcular a mão de obra, utiliza os mesmos processos, só muda o nome. Quando a gente fala de mão de obra, a gente fala de eficiência, taxa, que daí refere-se a salário, né? E mista. Todo o processo de cálculo é baseado nessas três fórmulas. Como é que ficou o metal? Então, metal. Variação de quantidade do metal. Essa é a variação da quantidade. Vou colocar aqui entre parênteses para não dar erro. Menos não, vezes o preço padrão. Tá certo aqui o que eu estou fazendo? Não, né? Se eu deixar desse jeito, vou calcular a variação da prata.
Então, a variação da prata não, do metal, foi boa, foi ruim? Foi positiva? Apesar do sinalzinho ficar negativo aqui, é uma variação positiva, nós estamos economizando 3,75, né? Então, né, esse processo de cálculo sai 3,75 a menos do que a gente teria como realizado. Agora, a variação de preço. Então, vai ser preço realizado menos preço padrão. Tudo isso vezes a quantidade padrão. Opa. Então, deu R$ 24 positivo. Positivo, na verdade, em termos de sinal, mas para a gestão da empresa, esse é um valor desfavorável, né? Então, a prata está sendo comprada a mais, a gente vai ter uma variação superior, vai ser a mais no preço, no custo do produto, porque nós estamos comprando com um valor maior. E a variação mista? Variação mista vai ser o quê? Preço, variação de preço vezes variação de quantidade. Então, R$ 3 negativo. Está favorável? Está desfavorável? Sim, não, talvez. É possível. Bom, na quantidade eles estão usando um pouco menos. Mas a variação mista também segue a regra de negativo, é positivo. Sendo negativo é porque eles estão usando menos do que o planejado, daí é positivo. Não, na verdade é o contrário. Sempre Então, quando negativo é porque eles estão usando menos, então é bom. Vou trocar a palavra. Calma, é o contrário. Negativo porque eles estão usando menos do que o planejado. Ou negativo eles estão usando mais. Será que é menos ou mais? Não, negativo é porque eles estão usando menos. Sempre quando for negativo é positivo o resultado. Sempre, sempre. Não foi isso que eu Só falei. na variação. Eu sei, só estou pegando teu pé. Então, sempre quando tiver, salvo na mista, que é quando a gente pode ter as duas variações negativas e o resultado ser negativo, que ainda pode ser um cálculo favorável. Aí a gente tem que olhar com cuidado, porque a gente está economizando nos dois, aí vai dar um resultado negativo, e quando a gente multiplicar vai ser um resultado negativo. A única variação que vocês têm que ter esse cuidado, que é na variação mista, quando a diferença tanto de preço quanto de quantidade for negativo. E a última aqui que eu comentei com vocês, dos custos indiretos, não tem muito que calcular dos custos indiretos. Antes da gente fazer a unificação dos metais. A variação de quantidade, que basicamente seria 1 menos 1 vezes esse valor padrão. Não existe variação de quantidade. A gente continua utilizando. Espera aí, isso não é 500, é 770.
Por que a gente não faz a variação de quantidade quando é custos indiretos? Qual a lógica será? Custos indiretos ele vem por rateio, né? Então, na verdade, muitas empresas nem adotam esse tipo de cálculo, a variação do custo padrão, para custos indiretos. Ou, quando adotam, só fazem o cálculo relativo a valores, que daí entra aqui, né? Variação de preço. Esse é o quê? Preço padrão, quer dizer, o preço real menos o preço padrão, vezes a quantidade. Então, a gente tem uma variação de R$ 24 a mais do que a gente esperava, então está sendo desfavorável. E a mista também a gente acaba não calculando, porque ela não consegue indicar uma resposta, que ficaria 790 menos 770 vezes 1 menos 1. Opa. Não traz resposta. Então, custo indireto não é comum, tá? E eu não calculei não sei se vocês perceberam, que foi o da mão de obra direta. Esse entra normalmente, assim como a matéria-prima, nesses cálculos, mas não houve variação alguma, então não faz sentido efetuar o cálculo. Tranquilo? Mais ou menos. E o exercício fala para a gente aprimorar apenas em duas, que é com a juntada de mista e na de preço. O que ele está querendo efetuar nesse caso? Na verdade, não é para ter colocado de mista e de preço. Aqui era de prata e metal. Não sei por que eu escrevi isso. Então, na verdade, eu queria posteriormente um cálculo que fizesse com os dois metais, para ver se a matéria-prima foi bem usada ou não. Então, seria o conjunto de metal com essas três variações. Aqui um conjunto. Então, quanto que se espera na compra do metal? 3.100, utilizando 1,5 kg. Então, com a conjunta, a gente também calcularia essa possível variação. Então, ficaria 3.000, 3.000 não, 3.380. Peraí, não, a gente está fazendo de quantidade. 1,5 menos 1,5 vezes o preço padrão.
como o conjunto gastou 1,5 kg, tendo a variação entre prata e metal, não tem variação de quantidade. A quantidade está ok. Mas e a variação de preço? Então vai ser o 3,380 menos 3,100 vezes 1,5. Então nós temos um gasto a mais sobre o metal de 420. E a variação mista não dá para ser calculada, porque não teve variação de quantidade. 1,5 menos 1,5, a gente vai ter um zero aqui, né? Vezes 3,380 menos o 3,100. A variação mista ele acaba aparecendo como zero, mas o principal fator apontado aqui é a variação de preço. Claro, na prova, cobrarei esse tipo de cálculo, uma variação individual de cada um, acho que é mais tranquilo. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Questões? Tudo certo, professor. E quanto a target? Lembram do assunto target cost? Para que ele serve? Qual que foi a finalidade desenvolvida nele? Por que ele surgiu? Alguém arrisca? Quem que trouxe ele à tona nesse cenário complicado? O cenário complicado que eu digo, o mundo dos negócios hoje, né? Então, não é idealizadora do processo, mas quem realmente colocou em prática, difundindo o target cost na sua essência, foi a Apple no começo, né? E é um sistema de gerenciamento de custos voltado para o cliente. Então, a ideia do target cost é atender o cliente nas suas expectativas, gerar valor para o cliente. E como que a gente consegue gerar valor para o cliente e ainda ter lucro para a empresa? Esse foi o cenário com que as empresas se depararam em um mercado concorrente e que o cliente pode simplesmente optar por outro produto, por outro fornecedor. O Target, então, veio suprindo essa necessidade, onde todo o processo de custeio leva em consideração dois principais fatores. Primeiro fator são os preços de mercado. Então, no Target Cost, a gente abandona todo o processo de formação de preço, aquele método antigo, que por sinal a gente vai ver na próxima aula. É antigo, mas é válido ainda, tá? A gente dá para usar. E mesmo assim conseguir apresentar o lucro que uma empresa espera, que ela realmente tem como necessidade, e ainda buscar as possibilidades de melhoria para o cliente. Processo difícil, né? De pensar isso. Já pensou na prática como isso deve ser uma maluquice? Você ter que obedecer a um preço que o mercado aceita pagar, você ter que remunerar teus sócios da maneira que eles esperam e, e agregar valor ao produto. Processo nada simples, né? Então, o Target Costing foi um método desenvolvido para tentar auxiliar
exatamente nesse processo. Então, aqui tem um exemplo, né? Mas acho que é bom a gente enxergar em um fluxograma como funciona isso. Então, todo o processo de target cost, ele tem início. Vou pegar meu marca-texto aqui. Sempre em um preço. Preço médio que o mercado aceita por um produto similar ao que você vai oferecer. Com esse preço, você vai atender a necessidade do teu acionista ou do empresário, já retirando uma margem de lucro referente a esse preço de venda. Então, eu tenho um preço de venda, já faço a reserva do que será o meu lucro. Fiz essa reserva do lucro, venho aqui e determino quem é o valor máximo que eu posso gastar nesse projeto. Então, preço de venda menos a margem de lucro esperada vai me dar o custo máximo admissível para esse projeto ou para esse produto. Aí, com base nesse custo máximo admissível, a gente vai efetivamente identificar quais as possibilidades que existem para esse projeto. Então, a gente vai pegar o custo máximo admissível menos o custo estimado ou o custo padrão e vai encontrar um determinado gap. A diferença entre o custo máximo admissível e o custo padrão. Com esse gap, com essa diferença, a gente pode, então, indicar as possíveis ações para a empresa. Então, aqui teria um exemplinho de cálculo. A gente tem um preço para 2 produtos, produto A e produto B, 100 e 120, uma margem de lucro esperada para cada um. Então, para o A, eu vou vender a 100. Desses 100, R$ 15 eu quero que fique para mim, para a empresa, como lucro. Então, qual o meu custo máximo que eu vou poder atribuir a esse produto? 85. Então, esse é o processo de cálculo do custo admissível. Aí a gente vai ver o valor do custo padrão. Então, lá, esperado R$ 80 de matéria-prima, R$ 10 de embalagem. Então, nós temos um gasto, um custo padrão de 90. Isso vai me gerar uma diferença de R$ 5, que é o gap. Será que eu posso produzir? Será que eu não posso? Vai atender às minhas expectativas? É essa análise que o target costing busca alinhar. O alinhamento entre o custo que eu pretendo ou que eu estipulo como máximo na minha linha de produção com esse admissível para atingir um determinado lucro. Estou gastando a mais, então meu gap está sendo negativo. A gente tem 3 possíveis soluções. Então, quando o custo máximo for exatamente igual ao custo admissível, é o cenário perfeito para o target cost, é onde eu não tenho gap, posso ou colocar em produção se for um projeto, ou permanecer em produção. Um segundo cenário, o meu custo máximo admissível está maior que o estimado. Então lá eu tenho 120, eu vou gastar 100, está sobrando, vamos falar assim, 20. Dentro da filosofia do target costing, o que eu posso fazer?
revejo o projeto. Então, posso aumentar o custo, limitado a R$ 20, buscando uma melhoria no produto, buscando agregar valor a esse produto. E o terceiro cenário, onde a gente tem um custo máximo admissível menor do que o custo estimado. Então, lá no meu custo padrão, eu vou gastar 120, mas para conseguir atender o critério estipulado pelo target, eu precisaria gastar no máximo 100. Então, minha diferença negativa de 20. Então, também vou precisar tomar uma ação. Também entra na figura de rever o projeto, mas em qual sentido? Revisão dos componentes para redução de custo. Filosofia do cálculo do target cost é essa. E para chegar nesse custo máximo admissível, a gente viu ali só como valores, né? Pensando em valores, tecnicamente é simples, né? Uma continha de menos. Mas a gente tem uma série de filosofias a serem implementadas. Então, para chegar no custo máximo admissível, a gente vai ter que pensar em uma pesquisa de mercado, uma definição desses nossos clientes e quem são os nossos possíveis concorrentes. Vou ter que fazer uma análise do mercado. Por que eu faço isso? Ter noção de preço do produto, preço do mercado, ter noção de quanto eu posso projetar de vendas, né? E também, e principalmente, conhecer o meu público. Saber o que eles querem. O que esse nicho de consumidor que eu vou buscar no mercado quer no meu produto. O que vai agregar valor para eles. Feito, então, pesquisa de mercado, a gente passa para captação desses desejos do consumidor, entender efetivamente o que nós podemos melhorar nesse produto. Conhecendo, então, essa característica, a gente consegue identificar o que a gente vai ter que apresentar no produto e, aliado com o preço de mercado e a margem desejada, a gente chega no nosso custo máximo admissível. Então, o target cost ele pode se restringir somente à área de finanças, à área de contabilidade? Eu vou sobreviver se eu ficar só pensando nas finanças, na contabilidade? Ou não? Que silêncio. Não vou, né? Eu preciso do envolvimento de toda a empresa. Seja da área de marketing, seja da área de engenharia, seja da produção. A produção tem que funcionar de uma maneira mais eficaz. Para só assim a gente conseguir colocar em prática. Então, até foi o que eu falei lá na aula passada da Apple. Quem que eram as pessoas que ficavam na loja lá da Quinta Avenida, aquele cubo de vidro que tem, loja bonita, moderna? Os desenvolvedores, né? Justamente porque eles estavam lá para entender o que o cliente queria. E venhamos, cliente de celular é um bichinho meio chato, né? Vocês que são exímios consumidores de tecnologia, vocês gostam de muita coisa envolvida no celular?
Ou vocês sobreviveriam hoje com aqueles Nokia quadradinho meio feio pra caramba? Mas nunca. Já Não, pensou? não tem como mais voltar. Ele tem uma vantagem, aquele Nokia, né? Não Acho que ele quebra. Ele é indestrutível. isso que eu ia falar, acho que ele é a prova até de explosão nuclear, né? Com Mas certeza. a única diversão existente é o joguinho da cobrinha. Adorava jogar o joguinho da cobrinha. Era o que tinha, né? Era que tinha, não tinha muita escolha, então era bom gostar mesmo do joguinho da cobrinha. Era o passatempo possível. Hoje em dia já não sabe nem o que fazer, tanta coisa que tem, né? Uhum. Então, tudo isso veio das demandas dos clientes. E, é claro, quem puxou, até quem é. Cadê? Tem um slide que eu coloco isso. Uma das características das empresas que adotam o target é que elas são desenvolvedoras de tendência. Então, como elas estão próximo do cliente, fazendo essa pesquisa do que elas querem, do que é melhor, do que vai favorecer a vida do cliente, elas desenvolvem tendência. E claro, celular, querendo ou não, a gente acaba trazendo a Apple como referência, né? E ela desenvolve tendência, não desenvolve? Sempre tem coisa que as outras desenvolvedoras de celular estão correndo atrás por causa disso, por causa desse desenvolvimento. Mas claro, isso não funciona só para eles, né? Qualquer cenário mercadológico que a gente pensar hoje, tem empresa que já pensa, já adota o target cost. E lembrando, ele não é um método de custeio, ele sozinho não funciona. Ele precisa sempre de um método efetivo de custeio devido aos cálculos de custeio para poder funcionar. Ele é um método de gerenciamento de custo, de como eu vou melhor aplicar o meu custo, buscando sempre o melhor resultado. Então, só para fazer essa revisão, né? Aí, lá no exercício, eu fiz uma continuidade dos nossos faqueiros para a gente treinar. Então, um mês posterior não apresentou variação em relação ao custo padrão, então permaneceram-se esses valores, essas quantidades, e os custos de fabricação dos faqueiros apresentavam o seguinte valor unitário. Então, eu trouxe aqui preço padrão, quantidade padrão, o custo unitário de fabricação, né? Então, os dados que já vinham na, na contabilidade da empresa, e a gente vai adotar efetivamente o target costing aqui. E nesse mês, o valor dos produtos semelhantes no mercado é de aproximadamente R$ 9.800. Tá caro esse faqueiro, gente? O que vocês Meu acham? Deus. É só um faqueiro. Mas é de prata, né? É de prata. São facas. Mas pior que tem faqueiro com esse preço, gente. Meu Esses, Deus. Sem esses condições. Nunca na minha vida. é que pra gente vira algo surreal, né? Querendo ou não, dá pra comprar uma moto com o faqueiro. Eu posso comprar muita coisa com esse dinheiro. Comprar um faqueiro. Né? Mas seriam produtos teoricamente mais refinados, né? Então, os ricos aceitam pagar 9.800 nesse tipo de faqueiro. E os custos? Não é os custos, aqui é o retorno. O retorno esperado pelos nossos investidores
é de 40% sobre o preço de venda. Então, dentro dessa métrica, apesar que eu fechei o slide aqui, a gente já tem duas variáveis, né? O preço de venda e a margem de lucro desejada. Então, nosso preço de venda é 9.800, nossa margem de lucro, 40%. Conhecendo essas informações, aponte se a empresa irá conseguir produzir ou se deverá rever o projeto. Então, investir em desenvolvimento ou redução de custos. A gente faz a aplicação desse primeiro processo. Então, como é que vai ficar? Nosso preço de venda admitido, 9.800. Nossa margem de lucro, 40% desse preço. Então, a gente precisa remunerar o nosso investidor em 3.920. Com essas duas informações, então a gente pode determinar o custo máximo admitido. Vai ser o quê? Preço de venda menos margem de lucro esperada. Ô, professor, Oi? mas a margem de lucro já não tem que estar dentro do preço? Ou vai ser uma coisa mais a outra? Pra, tipo, ter outro preço de venda para. Não, na verdade aqui, peraí, deixa eu achar minha planilha de volta. Aqui é o preço máximo que eu vou poder colocar no mercado. Uhum. O mercado só aceita pagar isso. Daí a margem vai estar dentro desse preço. Vai ter que estar dentro desse preço. Ok. Por isso que eu falei que ele foge da maneira tradicional. Até a formação de preço tradicional eu vou trazer na próxima aula. O preço de venda é o patamar que o mercado aceita. Então eu não tenho como variar para cima, porque o mercado vai negar. O mercado vai trocar de produto, vai para um concorrente. Mas o sócio quer o lucro, né? Isso não vai ter muito como fugir. Então a gente considera essa margem de lucro dentro desse preço. Então a gente vai fazer a retirada do preço de venda da margem de lucro esperada. Entendi. Para daí indicar, ó, eu tenho 5.880 que eu posso gastar. Para Então fazer aqui o produto. isso, aqui é o meu limite de gasto para produção. Será que com o preço, vou até copiar a tabelinha aqui, com o custo que a gente está tendo, eu posso produzir? A gente vai colocar aqui, assim que meu Excel pensar. Então a gente está tendo esses gastos, certo? Estava tendo 5 e pouco, 5.297 de. Ó, a gente gastou 3.600 de prata, de metal R$ 30, 500 de matéria-prima, de mão de obra e 770 de custos indiretos. Então a gente tem um total de quanto? 4.900. Então nosso custo padrão, 4.900.
Então, nosso gap vai ser o quê? O custo máximo admissível menos o custo padrão. 980. Posso produzir? Até posso. Tá sobrando. Mas isso está sobrando 980. Então dá para melhorar o produto, fazer alguma adaptação para chegar no valor certo. Isso. Eu posso agregar o valor no produto, melhorar o produto, agradar ainda mais o cliente, mantendo ainda o meu lucro esperado. Eu como investidor, vou estar sendo remunerado da maneira que eu espero. Aí, por isso, entra as pesquisas de mercado. Então, aí eu coloquei, caso seja necessária a revisão do projeto, levando-se em consideração as informações de marketing abaixo, identifique qual ação deverá ser tomada. Aí vocês podem indicar qual possível ação que a gente toma. Aí as pesquisas levantaram que 80% dos clientes gostariam de 4 talheres especiais para queijo, o que irá acrescentar em 200 gramas de prata. 50% gostaria de desenhos à mão nos cabos dos talheres, acrescentando 50% do valor da mão de obra. E 40% gostariam de uma caixa personalizada que custa o valor de R$ 100. Agora, eu tenho uma série de desejos do cliente. Ele Se vai ter que fosse avaliar para ver qual vai ser, qual vai isso, chegar ali mais perto. qual a tendência que eu faço essa avaliação? Primeiro, vou buscar o desejo que a maioria dos clientes gostariam. Então, se fosse uma ordem, vou realizar primeiro os 4 talheres. Segundo, vou colocar o desenho, porque a maioria, metade quer esse desenho. E por último, se for possível, o 40%, vou colocar em uma caixa personalizada. Mas eu vou ter que fazer essa inclusão de acordo com o meu limite. Então, será que eu vou conseguir atender tudo? Será que não vou? Aí a gente vai para a projeção. O custo, né? Vamos já copiar. Então, aqui o cenário atual. O preço de venda vai se manter. A minha margem de lucro vai ser de 40%. Então, eu ainda tenho um limite de 5.880. O que vai mudar aqui é o custo padrão. Primeira coisa, vou tentar atender os talheres especiais. Se eu atender, vou agradar 80% da minha clientela. Vale a pena tentar nele, né? Ele vai fazer o quê? Subir 200 gramas de prata. Então, de 3.600 vai passar para quanto? Vai ser o 3.000, que é o preço do quilo, vezes 1,4. Certo? Posso atender então? Vamos ver lá. Pego esse novo cenário e faço meu gap. Bacana. Posso atender então, projetado com os talheres. Mesmo assim, ainda está sobrando dinheiro, né?
vou projetar o segundo cenário. Então, 50% gostaria de talheres trabalhados à mão. Então, vamos colocar aqui projetado 1, projeto 2. Seria mantendo os 4 talheres e a gente vai aumentar um pouquinho a mão de obra. Então, é 500, vai ficar 500 vezes 1,5, mais 50%. 5.750. Tá certo isso? Olha lá, crescendo 50% no valor da mão de obra. Então, coloquei mais 50%. Vai dar certo? Aqui já, vou colocar o nome de projeto. Projeto 2. Aqui no nosso projeto 2, 750. Posso atender? Posso colocar esses talheres trabalhados à mão? Também dá. Também dá. E ainda me sobra 130. Sim. Agora, posso atender a caixa personalizada? Aqui eu acho que eu... 40% gostaria. A gente vai montar o projeto 3. O projeto 3. Inserir. Projeto 3, a gente vai gastar 5.850. Então dá para adotar? Dá, né? Ô, professor, você colocou um, tipo, você está fazendo os projetos juntos? Tipo, Eu você fez o tô... projeto 1, daí no 2 você fez o 1 e o 2 juntos, tá, tipo, aumentando? Ah, tá. Isso. Por quê? Sim. O projeto 1 foi admissível. Uhum, ainda sobrou, daí você incluiu mais o projeto 2 e mais o projeto 3. Ok. Projeto 1. Então ele somou. Eu somei com o projeto, no projeto 2 porque eu tenho margem para ele. Uhum. Agora, supondo, se a gente pegasse aqui no exercício, mudasse, acrescentar assim 300% o valor da mão de obra. Só uma simulação. Então a gente vai trabalhar o talher à mão, mas vai subir em 300% a mão de obra. Aí será que eu já poderia? Vou fazer o cenário. Daí já ia ter que escolher entre eles, não ia dar pra... Vezes 4. Já vai para 7.000. Já mata o meu projeto. Aí eu tenho que escolher. Eu vou adotar os 4 talheres ou vou adotar o cabo trabalhado à mão? Quem vai me definir isso? O desejo dos clientes. Se você pode implementar um ou outro projeto, qual projeto você vai buscar atender? Aquele que agrada a maior parcela dos clientes.
Então, essa é a busca. Não consegui atender todas as demandas, atendo sempre o que tem a maior parcela de clientes solicitando. Nesse caso aqui, né, voltando para os 50%, a gente poderia atender tranquilamente os 3. Se fosse no 40%, aqui já morria. Eu ficaria com o cenário 1. Bacana, posso projetar com 1, mas eu também poderia projetar a caixa personalizada. Então, vamos supor aqui que eu não fizesse o talher. Conseguiria atender os 4 talheres especiais e a caixa personalizada. Eu vou agregando sempre o valor, eu vou agregando valor ao meu produto, respeitando o limite do custo máximo admissível e com uma característica atendendo a maior parcela dos clientes. Tendo um limite para gastar, eu vou tentar agradar a maior parte das pessoas. Tranquilo? Deu mais ou menos para compreender esse exemplo? Sim, ficou bem claro. Isso é um jogo de projeções, gente. A gente tem que ter, claro, as informações do que os clientes gostariam, óbvio. Claro, a gente vai precisar da informação da área de engenharia para poder identificar. Vou criar 4 talheres. Quanto que eu vou gastar com isso? E daí a contabilidade, a área de finanças vai fazer essas projeções, identificando, a gente pode, não pode, a gente só pode atingir a demanda 1 e a 3, ou 1 e a 2, tudo isso respeitando, buscando chegar, se não seja o zero, mais próximo do zero. A diferença aqui tem que ser aproveitada da melhor maneira possível. Tentar, eu vejo essa diferença, eu tento agregar o maior volume de solicitações dos meus clientes. Se eu faço isso, o que eu vou conseguir no mercado? Eu vou conseguir espaço, vou conseguir clientela, vou conseguindo angariar cliente e mesmo assim mantendo o que os gestores esperam de lucro. Ah, mas professor, para que ele vai investir se ele pode, em vez de ter 3.920, ter 4.900 de lucro? Tem sentido fazer esse investimento? Qual o reflexo no lucro eu pegar, limitar essa margem e investir no meu produto? Eu vou aumentar lucro com isso? Será que eu vou conseguir ampliar meu lucro? Mesmo tendo aquela margem fixa? Estranho, né? Vou. Como? Novos clientes. Produtos com maiores qualidades, respeitando a faixa de preço dos concorrentes, ele tende a trazer novos clientes, tende a aumentar as vendas. Então, muitas vezes, essas projeções, que daí, falando na venda, quem faz esse levantamento é até mais um marketing, ele já está englobando possíveis clientes novos. Então, mesmo eu mantendo uma estrutura de margem de lucro fixa por produto,
a minha tendência é ganhar em quantidade. Vou ganhar espaço de mercado. Então, mesmo sendo fixo, sim, também é uma métrica para maximização de lucratividade. Como que a gente pode ter certeza dessa minha afirmação? O que aconteceu com a Apple lá em 1900, na década de 90, comecinho de 90? Alguém sabe dessa história? Vocês sabiam que ela quase faliu? Ela quase sumiu do mapa. E depois que ela começou a fazer esse trabalho de entender o seu cliente, eles voltaram a crescimento de tal modo que eles são quem são hoje, né? Então, essa filosofia ajuda, sim, também a maximização de lucros. Tranquilo? Fácil, difícil, mais ou menos? Please, falem comigo. Natan, Assir, Wellington. Eu estou aqui. Só eu. Tô achando que só você, Lívia. O restante me abandonou aqui. Até essa figura do apresentar algo novo para os clientes é muito interessante, a história da Apple. Vocês sabiam por que a gente tem toda essa série aqui de fontes? Sabem da onde tem essa origem? Não. Nunca ouviram falar dessa história? Não. Não que eu me lembre. Isso aqui não é coisa do Windows, tá, gente? Isso aqui é coisa do Mac. Por quê? Lá na década de 80, né, quando os computadores ainda eram mais rudimentares, o padrão Windows só tinha um formato de letra. Um único formato de letra. E. Fugiu o nome do fundador, não do fundador, mas da referência da Apple, do Steve Jobs. Ele, como ele fez um curso de desenho na faculdade, porque ele não fazia as matérias normais, ele fez uma disciplina de caligrafia e aprendeu todas essas caligrafias na mão, né? Todo esse tipo de escrita diferente. E ele viu que isso era muito monótono para os computadores e resolveu trazer para dentro dos computadores, né? Aí depois a Windows resolveu copiar essa ideia dele. Então ele tentou já trazer algo diferenciado. Então ele inventou uma tendência e hoje qualquer computador que a gente vai mexer tem essa quantidade enorme de formas de caligrafia, né? Então, desde lá dos primórdios já existia essa filosofia na Apple. E hoje é bem mais difundido, muita gente trabalha essa figura, fazendo essa gestão com a aplicação das melhorias, trabalhando com equipes de engenharia de valor. Era isso que eu tinha para trabalhar com vocês hoje. Acho que não tem mais nada a comentar aqui. O exercício foi até, acho que produtivo. Não sei se ajudou vocês a entenderem essa filosofia do target. Mas, claro, vou colocar um exercício no AVA para vocês de cálculo do target cost. Beleza? Claro. Restante se pronuncie, nem que seja para dar tchau. Pode pôr lá que nós faz tudo. Esse vocês vão ver, é divertido de fazer. Não é uma coisa chata.
Que ali a gente começa a pensar, puxa, eu tenho esse limite, qual melhoria que eu vou fazer, qual que eu vou deixar de fazer. Então ele se torna algo mais dinâmico dentro dessa área de custos que é um pouco mais estanque, né? A gente está muito acostumado a calcula, calcula, calcula. Agora vocês vão ter decisão mesmo, né? Colocar em prática. Puxa, vou seguir para qual caminho? Né? Utilizando uma lógica daí, né, que eu apresentei para vocês. Beleza, então, gente? Já que o restante já está... O Acir ainda está aí que ele escreveu. Né? Então... Tudo certo. A Rita resolveu também escrever. Então tá, gente. Então, sintam-se dispensados nessa... Peraí, deixa eu ver. Antepenúltima aula, né? Agora a gente tem 16, 23 e 30. E aí vocês estão encerrando a jornada, né? Olha que bacana. Tão próximos do fim e logo, logo sentirão falta de continuar. Beleza, então, gente? Beleza, professor. Nos vemos, então, semana que vem, se Deus quiser. E boa semana para todos. Até semana que vem. Boa semana, professor. Tchau, tchau, gente. Tchau.